E hoje eu vou contar para vocês coisas curiosas que você deve evitar fazer aqui em Portugal. Fica comigo e assiste até o final. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini e aqui no canal eu trago todas as semanas dicas e informações e divido com vocês as minhas experiências. E antes de mais nada, já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal para ajudar a nossa família Diário de Bordo a crescer. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre algumas coisas muito curiosas que a gente tem que evitar quando pisar aqui em Portugal. Costume deles, né? Que a gente tem uma coisa mais diferentezinha aí em relação a eles. E a primeira coisa que eu percebi e que acontece muito, que eu já conversei com portugueses, com as portuguesas lá da fábrica, é sobre uma coisa que a gente faz que eles acham muito estranho, muito ruim, que é fungar. A gente tem essa coisa de ficar meio resfriado, né? E eles acham, gente, isso muito nojento, muito mesmo. E ao contrário de nós brasileiros, a gente tem essa mania de fungar para não ficar assoando o nariz na frente das pessoas. Tanto que muitas vezes a gente vai para algum lugar sozinha e assoa. E aqui não, eles assoam mesmo, pegam o papel e assoam o nariz, porque eles acham muito mais higiênico e menos nojento assoar o nariz do que você ficar pondo para dentro. A gente já acha nojento pôr para fora e eles acham nojento a gente pôr para dentro. Então isso é uma das coisas que que é cultural, né? Então eles acham muito estranho essa nossa reação em relação ao nosso nariz quando tá mais escorrendo, quando a gente não tá tão legal, de pôr para dentro. E eles estão acostumados a pôr para fora. Então assim, costumes deles, quando você chegar aqui em Portugal, gente, pode pôr para fora sem problema que eles não vão achar ruim. E a segunda coisa muito curiosa é que a gente tem o costume de, quando vai chamar alguém, a gente fala moço, moça, né? Ou a gente tá em algum outro lugar mais assim descontraído, ô amigão, chega aí grande, alguma coisa assim, né? E aqui não se usa esse tipo de coisa. A gente pede por favor, dá licença, né? É tão diferente do nosso. Quando sai um moço, tem uns olhares meio tortos pra gente, assim, em relação à forma como a gente se expressa. É muito nosso isso, né? E aqui não é comum e não é legal fazer. Então, se você estiver em algum lugar e for chamar por alguém, dê preferência ao por favor, dá licença, beleza? Vamos combinar assim? Ah, e o mesmo vale também para expressões como oi? Quê? Não entendi. Aqui eles falam não percebi. Então, se você não estiver entendendo algo, diga não percebi. Não diga oi, porque muitos deles já estão acostumados com o nosso quê? Oi? Que a gente ficou com dúvida, não entendeu, não ouviu direito, e eles respondem de novo: oi, tudo bem? Eles dizem assim que já estão meio que acostumados com a boa parte dos brasileiros fazendo isso. Mas, se você não estiver entendendo, dê preferência a usar o não percebi. Abraços e beijinhos. Nós estamos muito acostumados a cumprimentar as pessoas, dar um abraço, ou 3 beijinhos, depende da região daí do Brasil, a gente dá os 3 beijinhos, são 2 beijinhos, eu não sei, depende da região aí. Aqui a gente não tem muito toque, então é meio que de longe, tudo bom, tudo bem, é isso aí. Não abraça, não dê beijinho. Aqui não é comum as pessoas terem esse tipo de contato e eles acham muito estranhos mesmo. Nós brasileiros que a gente se encontra, pelo menos lá na fábrica, as meninas a gente vem, se abraça e brinca e tudo mais, elas ficam meio assim, sabe? Tipo, nossa, ela faz uns olhares bem estranhos pra gente. Que a gente está acostumado com isso, mas para eles não é comum. Então evite fazer isso com os portugueses, porque eles não estão acostumados aos nossos abraços e beijinhos calorosos. Combinado? Pechinchar em lojas. Ai, como é gostoso pechinchar em loja, né, gente? A gente vai lá, olha, mas tal lugar é mais barato, mas você não pode fazer um valor melhor. Assim, é que eu vim em tal lugar. E a gente bate aquele papo, né? Sobre a pechincha e tudo mais. Aqui não é comum. É óbvio que eles têm uma pechinchazinha ali, mas é muito diferente da nossa, que a nossa é bem excessiva em relação a eles.
Então isso é uma coisa que é muito desagradável para os donos das lojas e para quem está ouvindo ao redor. Não é comum mesmo essa forma como nós pechinchamos nas lojas. Ai, como eu sinto saudade das pichinchas que nós tínhamos aí, mas eu aprendi que aqui não se deve fazer. Já errei, confesso que eu já errei, mas eu entendi que aqui não é um costume, é algo muito restrito e que a gente tem que evitar fazer. Eu acho que de repente, se você tiver até alguma intimidade com alguém da loja, por ter um amigo, você pode até arriscar ali fazer uma pichinchinha, mas caso contrário, evita geral. Acreditar que todos os portugueses de todo Portugal são todos iguais. Não, não são, gente. Os portugueses do norte são muito diferentes dos de Lisboa, que são diferentes de Alentejo, que são diferentes do Algarve, do Açores e da Madeira. Assim como nós, brasileiros, somos totalmente diferentes lá do norte do Brasil, pro sul, pro nordeste, enfim, gente, somos todos diferentes. A fala é diferente, os costumes são diferentes, a alimentação é diferente. Então, não achem que vocês vão chegar e para o norte vai ser igual ao sul, que vai ser igual. Não vai, gente, vai ser tudo diferente. Cada um deles tem os seus costumes, tem até a forma de falar. Alguns falam mais fechados, outros falam um pouquinho. Já é difícil a gente entender o que eles falam, né? Essa aqui é a realidade, não é tão fácil vir para Portugal e achar que eles falam, por falar português é a mesma coisa, porque não é. É muito diferente, a gente tem muita dificuldade, e inclusive isso que eu tô falando de cada região, eles têm essa forma de falar diferenciada. Alguns, como eu citei, falam um pouquinho mais aberto, outro um pouquinho mais fechado, uns um pouquinho mais enrolado que a gente acaba não entendendo, mas é tudo muito diferente de tudo, gente, desde a fala, os costumes, a alimentação que eles costumam comer lá, cada um tem um prato típico e tudo mais. Então, não venham para Portugal achando que em todos os lugares portugueses são todos iguais, são diferentes como nós. Aí no Brasil, que cada um tem costume, tem uma comida e a gente gosta de falar, né, do que é típico da nossa região. Eu, por exemplo, de São Paulo, do interior de São Paulo, a gente tem comidas muito maravilhosas assim, e orgulho do brasileiro de cada uma das regiões de citar aquilo que mais é comum em cada região que fica, né? Então aqui em Portugal é a mesma coisa, isso deve ser respeitado. Então evitem dizer que em Portugal inteiro tudo é tudo muito igual e o que eu vou encontrar no norte eu vou encontrar no sul, porque não vai ser desse jeito. Então evitem esse tipo de comentário. Você quer arrumar briga aqui em Portugal, é falar mal do bacalhau. Arrumou uma briga grande, gente. Aqui é o orgulho deles, o bacalhau. Então, se você não gosta, não faça nenhum comentário ruim. Ai, bacalhau é fedido. Ai, bacalhau é ruim. Ai, que gosto horroroso. Gente, evita esse tipo de coisa, que aqui você vai ouvir um sermão muito grande. É muito orgulho deles de verdade. É um prato que a gente ouve falar, né? A gente pensa em bacalhau, a gente pensa em Portugal. Então, assim, eles têm um orgulho muito grande de carregar com eles esse símbolo aí, né? Que é o bacalhau. E em defesa deles, eles vão dizer que existem, não é só o bacalhau ali, que você pode fazer um bolinho de bacalhau, que você pode comer com natas, que você pode comer no forno, que você pode fazer assim ou que você pode fazer assado. Então, se você não quer arrumar briga, não fale mal do bacalhau. Vamos combinar, tá? Essa coisa é muito típico do brasileiro. E realmente, gente, tem que evitar. Você vai pisar aqui em Portugal, evita de perguntar do nosso ouro. Não pergunte do nosso ouro. Cadê o ouro do Brasil que vocês roubaram? Gente, o humor deles é muito seco. Eles não têm... Até porque, vamos combinar uma coisa, a nossa história do ouro em relação a Portugal, Brasil, é diferente, é uma versão contada diferente deles aqui. Então, quando a gente faz esse tipo de piada, as coisas acabam ficando meio tensas, porque eles não têm essa história que nós temos.
né, de que o ouro foi roubado e tudo mais, aquele tipo de coisa. Então, a não ser que você tenha algum amigo português, que você consiga, né, brincar com ele e tudo mais, falar, você vai devolver meu ouro e tudo mais. Mas, se você chegar e se você não tiver um mínimo de intimidade com a pessoa, não faça esse tipo de piada, porque eles não vão gostar e vai gerar uma tensão muito, muito grande onde vocês estiverem. Então, gente, esse tipo de piada, ó, corta. E já que a gente está falando de humor seco, a gente tem esse costume, nós brasileiros, né? Temos esse costume de brincar muito e tudo a gente faz piada e tudo é tudo muito divertido, a gente ri alto e tudo mais. E aqui não é bem assim. Eu acho que não é dizer que eles são muito sérios, mas é que é muito diferente de nós. Então a gente não tem esse costume de ficar muito sério por muito tempo. Eu vou dar um exemplo muito bobo, assim, na fábrica que eu trabalho, temos brasileiros, bastante brasileiros até, tem uma parte. Então a gente tá sempre com brincadeira, assim, acaba soltando uma piada. E eu sempre observo que elas nunca riem de nada. Sempre ficam com uma expressão muito séria. Então qualquer coisa que acontece, que a gente vá falar alguma coisa do brasileiro, dá risada. E elas ficam muito sérias. Então o humor, e mesmo quando elas estão divertidas e falando alguma coisa divertida, a gente ri também, mas é diferente da gente, sabe? É um humor muito seco, é muito diferente. Eu não sei como explicar direito pra vocês que a gente se diverte com tão pouco. Brasileiro, né? Se diverte com tão pouco. E eles se divertem assim, mas de uma forma muito diferente, parece que é muito mais sério. Eles se divertem mais de uma forma séria, sabe? E a gente tá sempre rindo, sempre fazendo piada, sempre se divertindo. E tem aquela coisa da gente abraçar e você quer brincar e elas não fazem isso. Então a gente às vezes solta uma piadinha, a gente vê que nenhum não saiu. Elas só olham pra gente. E o brasileiro tá lá, cara, morrendo da risada. Então, humor seco. Não achem ruim, não. Vocês vão estranhar, assim como eu estranhei. E ainda estranho. Eu também ainda acho estranho esse tipo de reação deles, assim. A gente espera que eles fiquem mais, assim, né? Quando ouvem alguma coisa divertida. Mas não, eles parece que se controlam ali, sabe? É deles mesmo. Então, se vocês verem, gente, não estranhem. Ou vocês vão se acostumando com o tempo. Calma que vai ser normal eles não terem esse senso de humor aberto como nós temos. O dele é um mais discreto, vamos dizer assim. E uma outra coisa que é muito curiosa, curioso, não vou nem dizer que é curioso, é que a gente realmente não deve fazer, é sempre comparar Brasil com Portugal, que é o que eu tô fazendo praticamente o vídeo todo. É que é impossível a gente não, mas não comparar com eles, sabe? Assim, ficar dizendo pra eles, olha, mas no Brasil a gente faz assim. Ah, e aqui em Portugal é assado. Ah, mas lá no Brasil eles não gostam, não gostam. E muitas vezes vou te dizer, eles têm uma visão muito ruim do Brasil. Eu vou falar sincero com vocês. Então, muitas coisas que acontecem que a gente é natural, sai nosso, assim, sabe? Ai, porque lá no Brasil eu fazia assim. Aí eles falam, mas aqui não é Brasil. No Brasil é uma coisa, aqui é outra. Aqui não é Brasil para acontecer isso. Então, assim, a gente tem que evitar fazer essas comparações quando a gente está conversando com eles, porque eles não gostam de ser comparados, principalmente com o nosso país. Eles não gostam. Eles gostam de muitas coisas do Brasil, mas não gostam de ser comparados. Então tá aí uma grande diferença que a gente tem que chegar no país, respeitar a cultura, respeitar a forma como eles são, com esse humor mais seco, com esse amor todo que eles têm pelo bacalhau e tudo mais, respeitar toda essa cultura deles, né? Porque nós estamos no país que não é nosso, então a gente tem obrigação de respeitá-los e temos que ter essa noção de não ficar o tempo todo comparando. Eu acho que se você tem uma intimidade com uma pessoa ou outra, você acaba soltando, né? Ah, mas no Brasil eu fazia tal e tal. Agora, se você tá conhecendo a pessoa e você não tem esse tipo de intimidade para poder bater um papo sobre como é o seu país, como que você vive, ou como funcionavam as coisas, então evita de falar. Comparação entre Brasil e Portugal
é furada, gente, é furada. É um papo assim que vai ficar muito tenso e que vai acabar dando ruim. Então, é melhor evitar. Guarda para conversar em casa ou com um amigo que você tem mais intimidade. Deixa essas comparações de lado e bora respeitar essa cultura tão bonita que é daqui de Portugal. Combinado? É isso, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero realmente que vocês tenham adorado essas informações. E vamos combinar que assim que vocês pisarem aqui em Portugal, vocês não vão fazer nenhuma dessas coisas. Me prometa. Deixa aqui nos comentários. Eu não vou fazer. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.